Gi, a gente tá aqui bibiricando, conversando num clima curitibano, tá chovendo aqui, né? Aquele clima bem curitibano mesmo. Ah, caramba, tá chovendo. E aí a gente tá aqui, conversa vai, conversa vem, e de repente eu te solto uma informação. Eu falo, Gi, comprei um novo vibrador. Qual que é a tua reação? Eu já ia querer saber qual que é a marca, onde é que você comprou, que eu vou querer um também, é assim, né, cara? Maravilhosa. Mas você sabe que isso é minoria, né, Gi? Infelizmente, falar sobre sexualidade feminina, prazer feminino, corpo feminino de maneira geral é ainda um tabu. Pasme, né? Às vezes na nossa realidade fala, não é. Mas é um tabu sim. E aí, a gente tá dando um exemplo aqui de duas amigas que já têm uma intimidade, já tem uma certa abertura para falar sobre isso, mas esse tabu existe até nessas situações, inclusive entre mães e filhas. Exatamente, muito mais entre mães e filhas, eu diria, assim. E aí, claro, vocês sabem que quando a gente faz nosso podcast aqui, a gente sempre traz dados para poder apimentar aqui essa conversa. E hoje tem bastante pimenta aqui no nosso podcast. E a pesquisa que a gente trouxe é uma pesquisa pela marca Íntimos, em parceria com a Nielsen, de 2020, que ouviu 400 mulheres de 16 a 45 anos pelo Brasil sobre como a brasileira se relaciona com a região íntima. E aí essa pesquisa mostrou que metade delas identificou de forma errada a vagina. Muitas vezes confundido com a vulva, que é o nome dado para a parte externa do aparelho genital feminino, enquanto a vagina é a cavidade dentro da vulva. E tem mais dados também, Gi. De acordo com uma outra pesquisa, 1 a cada 4 mulheres não tem o costume de tocar a sua vulva, 15% não tem o costume de olhar, e isso é uma questão até de saúde, né, gente? Olha o risco de você não olhar, não observar como que tá o seu corpo. E 68%, quase 70% das mulheres relatam ter algo que elas não gostam em suas partes íntimas. Então, se você se identificou com essa conversa, fica aqui, que a gente vai chamar convidados para falar sobre isso. Roda a vinheta. Chegamos a mais um episódio que eu estava ansiosíssima. Vou confessar aqui que eu estava ansiosíssima. Faz tempo que tá na nossa pauta isso, né, Gi? Todas nós nessa mesa aqui, todas nós. E, é assim, né, eu confesso que é um assunto que sempre está presente. Sexo, prazer, está presente nas rodas que eu tenho com as minhas amigas. Mas não é comum, né? Como a gente comentou aqui anteriormente, não é comum falar sobre isso, infelizmente. E a gente quer hoje desmistificar um pouco isso. E a gente percebe o quanto não é comum falar sobre isso até quando a gente pega o nosso vocabulário. Porque quando a gente fala, agora tirem as crianças da sala, né, que eu vou falar algumas palavras aqui, mas como a gente fala de forma natural, pinto, pau, piroca, né, é uma coisa assim, até faz parte de expressões que viraram banais, assim, no nosso dia a dia, né? É super tranquilo falar sobre essas palavras. E aí, a hora que a gente vai falar sobre a nossa vulva, sobre a nossa vagina, a gente tem vergonha. A gente não sabe nem como falar, né? Como que eu chamo, a gente fala mais baixinho. A pepeca, a pepequinha, a gente fala até no diminutivo, né? Então, olha só que loucura que é isso. Exatamente, cara. E é por isso, então, que a gente trouxe essas duas convidadas aqui hoje pra gente falar sobre esse tema, né, de como a Ká falou, pra gente desmistificar. E eu já quero apresentar a nossa primeira convidada, que é a minha xará, que é a Gi Giovana, tá aqui, ela é empresária, diretora da Clínica Pélvica Curitiba, que é voltada para a saúde feminina, e ela também é fisioterapeuta pélvica. Ela idealizou a clínica para que mais mulheres tivessem acesso a uma saúde integral, com acolhimento e acesso a muita informação. Que lindo isso, Gi. Obrigada, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje, principalmente para a gente falar sobre isso que acho que já passamos dessa fase, precisamos evoluir mais, então muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês abordando esse tema que para mim é a minha vida, então muito obrigada mesmo. A gente que agradece. E temos uma segunda convidada aqui também, uma dobradinha, que é psicóloga há 19 anos, sexóloga, especialista em disfunções sexuais, especialista em traumas. Uniu a sexologia e a visão do Tantra, inclusive,
queremos falar sobre isso, onde tem experiência há quase 7 anos. Atende adultos, casais, especialmente mulheres que buscam empoderar-se a partir da sexualidade e pratica uma psicologia inclusiva e igualitária. Marcinha, não consigo te chamar de Márcia. Marcinha, bem-vinda! É isso. Obrigada, meninas, pelo convite, né, por essa dobradinha. O meu trabalho com empoderamento feminino através da sexualidade é o meu xodózinho, né? Eu amo muito o que eu faço e eu tenho um carinho especial. Gente, essa mesa tá até pesada. Vocês viram o currículo, né, dessas duas mulheres que estão aqui com a gente hoje pra gente falar sobre esse tema, né, Cá? E aí, meninas, nosso primeiro quadro é o Esquenta. E hoje já tá quentíssimo, né? Vai ficar mais ainda. Mas a gente sempre faz um brinde aqui no começo desse nosso papo pra gente poder iniciar aí com tudo. Vamos lá, então? A gente tá com os nossos vinhos. Vou servir vinho aqui pra Marcinha também. Vou pegar o meu aqui, gente. Porque a Marcela já tava, cadê minha taça aqui, né? Onde tá? Vocês me chamaram pra brindar e cadê? Vou brindar com água, é isso? Não tá aqui, né? Gente, lembrando que a gente tá aqui no Guioque, como a Cá falou, né? O Guioque que traz aqui os vinhos pra gente, que a gente brinda juntos, Guioque aqui de Curitiba. Então, muito obrigada aí, Guioque, pela parceria. Boa. Gigi tá na aguinha aí, fazendo um detox, né, Gi? Sim. Vamos brindar, então. O nosso começo, nosso esquenta. Agora sim. Agora tô preparada para as perguntas que a gente tem para as meninas aqui hoje. Então vamos começar assim. A gente sempre gosta de ir aos pouquinhos, né? Daí a gente vai esquentando mais depois ali pro final. Preliminares, então, é isso. Maravilhoso! Isso é um prazer estar aqui com vocês, né? Que estudante, assim. Meninas, o papo hoje é sobre prazer e corpo feminino, né? Claro que, tem muita coisa que abrange tudo isso, não é só isso aqui, né? E eu sei que vocês têm uma trajetória muito profunda nessa área. Inclusive, as duas citaram o quanto isso é a vida de vocês, assim. Da onde surgiu esse interesse por essa área, por esse assunto? Vamos começar pela Marcinha, para não bananar aqui. Bom, o meu não foi por algo tão bonito, tão, né? O meu foi a partir de um abuso que eu sofri. Eu sofri um estupro por um ex-namorado. Não entendi. Na época que era um estupro, demorei muito tempo, fiquei sem me tocar, sem me relacionar sexualmente por 8 anos. Até que eu falei, socorro, sou nova, né? Deixa eu olhar para isso. Eu não conseguia tocar esse assunto nem sequer com a minha psicóloga na época. E daí comecei comigo mesma, a me trabalhar, a buscar, até que eu cheguei ao Tantra. Né? Já havia assim, desbloqueado algumas coisas, mas daí cheguei ao Tantra. E no Tantra foi um caminho muito lindo, continua sendo um caminho bem legal, depois que eu fui para a sexologia. Então, o que me fez trabalhar com isso foi o meu trauma. E Márcia, explica para quem não conhece o que é o Tantra. O Tantra é uma filosofia, uma filosofia de autoconhecimento, né, que envolve também a sexualidade. Aqui no Ocidente, ele chegou só com a parte da sexualidade. Massagem tântrica, sexo tântrico, essas coisas. Mas ele é uma filosofia de autoconhecimento, né, que data de 7.000, 8.000 anos atrás, onde nele era falado sobre tudo, inclusive a sexualidade, né, como algo natural, imanente ao ser humano. Como né? A OMS entende a sexualidade como algo inerente, imanente, e assim tratava o Tantra a sexualidade. Você, Gi? Eu entrei na área da saúde feminina já na graduação. Então, dentro da fisioterapia, eu me vi, nossa, o que eu vou fazer aqui? Gosto muito disso, mas talvez não sejam as áreas mais comuns. E aí, ali
no último ano da graduação, a gente teve a matéria de saúde da mulher e daí eu falei, é isso. Não tive dúvida. E aí já finalizei a graduação, me especializei e aí foi cada vez mais despertando primeiro em mim as coisas que eu estava aprendendo. Então, quando a gente está ali nos últimos anos da graduação, é um misto. Você não é nem mais adolescente, nem adulto. Então, é aquele limbo. E aí, nesse momento, eu falei, nossa, e eu sempre sigo muito... Eu preciso viver aquilo para conseguir passar isso. E aí, eu comecei a escutar tudo que eu aprendia e eu falei, caraca, tem muita mulher que precisa também disso. Então, eu preciso viver isso, eu preciso me transformar como mulher, me empoderar disso, porque eu não sentia nem segurança. E uma coisa muito legal é que, quando vocês mandaram o roteiro, vocês colocaram vistam-se de vocês mesmas. E eu tava conversando com uma amiga minha essa semana e eu falei, pela primeira vez, assim, eu me sinto confortável com a roupa Giovana. E aí toda essa construção, desde a minha graduação, escolher o que eu estava fazendo, eu acho que foi me direcionando para hoje eu conseguir falar com as mulheres tranquilamente, não ser um tabu ou não ser uma coisa que eu ensino, mas que eu não trago para minha vida. Então é toda uma construção que eu vi da necessidade, que me despertou em mim uma coisa que eu gostava e uma oportunidade também de auxiliar o processo de outras mulheres. Transformar vidas, né? Sim. Porque você acaba transformando a vida de muita mulher com a falta de informação. É. Sim. Exatamente. E, meninas, a gente sabe que a gente teve avanço nas últimas décadas, né? Apesar de eu achar, assim, que ainda é um tabu, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que é um avanço, parece que eu vejo que talvez a gente tenha até parado no tempo quando a gente fala sobre isso, né? O corpo, ele ainda é um estigma para muitas mulheres. Como a Ká falou, a gente ainda tem vergonha de falar sobre o próprio corpo, principalmente na relação entre mães e filhas, né? Até nas próprias amigas. Uma mulher dizer que ela gosta de sexo tanto quanto o homem parece que incomoda, parece que é algo errado. Por que você tá falando disso aí, né? E quando vem do homem, né? Quando vem aquelas brincadeiras dos homens, parece que isso é normal, isso é natural, né? Então, vocês percebem algum movimento positivo com relação a isso? Porque eu confesso que eu não sei se realmente a gente está parado no tempo ou se realmente houve algum avanço, né? E como nós mulheres, sendo cis ou trans, a gente pode ajudar mesmo a quebrar esse tabu, sabe? Gi, vou começar contigo. Dentro de consultório, eu vejo que sim, a gente teve um avanço, principalmente na quantidade de mulheres que buscam auxílio para as disfunções sexuais. Então, a gente atende, por exemplo, mulheres com vaginismo, que é uma disfunção de penetração. A mulher não consegue ter a penetração por um aumento da tensão do músculo. O músculo está tão tenso que não consegue penetrar. Isso é uma questão sexual, mas abrindo mais, essa mesma mulher não consegue realizar exames ginecológicos. Então, olha o nível da complexidade disso. Ela deixa de cuidar da própria saúde também. Então, hoje, a gente recebe muito mais mulheres com essas disfunções. E não é porque hoje tem muito mais mulheres, é porque elas se sentem seguras e confortáveis em buscar ajuda, entender que a sexualidade delas também é algo importante. E receber essa informação de alguma forma, né? Porque antes, às vezes, não tô conseguindo fazer penetração, tá doendo, mas é normal. Toma um vinho que passa. Né? E hoje não. Hoje passa um lubrificante. Exato. Então, isso a gente vê como um dado bem significativo. Óbvio que tudo que a gente tem de artigos de mapeamento de população que passa por isso é muito subnotificado. Porque tem muitas mulheres que ou não se sentem à vontade para falar sobre isso, ou não recebem essa informação, ou a própria parceria não valida aquilo, acha, não, mas é você que não está querendo. Então, é um tema muito mais complexo, porque a gente tem que ver de onde está vindo isso. Mas eu acredito, sim, que as mulheres estão cada vez mais buscando se cuidar e fazer por elas. Essa é uma regra que a gente tem. Por que você chegou até aqui? Por que você está aqui?
no consultório. Ah, porque o meu marido... Não, então calma, vamos, volta. Não tem que ser pelo outro. Primeiro tem que ser por você. E aí a gente vai construindo isso dentro da cabeça das mulheres. Óbvio que é um processo individual, cada uma no seu tempo ali. A Marcinha pode falar muito bem sobre isso também, que às vezes a gente propõe práticas. Tem mulheres que conseguem o se olhar, não são nem práticas muito mirabolantes, é o pegar o espelhinho e se olhar. Tem mulheres que conseguem e fazem a tarefa de casa ali para a próxima semana, assim que a gente pediu. Tem mulheres que não conseguem. E aí essa complementação das outras abordagens terapêuticas é muito importante, porque na fisioterapia a gente consegue ir até certo ponto. Tá, mas e pra gente evoluir mais? A gente não quer só que a mulher consiga ter a penetração. A gente quer que ela desenvolva esse prazer, essa vontade de ter relação. Isso a gente vai incluindo as outras técnicas, mas sim, vou falar da minha experiência profissional. De 5 anos pra trás até agora, eu vi uma evolução muito grande. Mas aí entra o tema da hipersexualização, da erotização, na verdade, no sentido negativo, não no que a gente deveria estar acostumado a falar sobre saúde sexual, sexo. É algo normal, mas aí entram as outras questões da erotização, da visão negativa sobre isso. Então, acho que o tabu entra aí. Quando a gente começa a misturar essas duas coisas, porque as mulheres querem evoluir, querem trazer isso para a mesa, querem conversar sobre isso, mas aí ao mesmo tempo entra por outro lado, por exemplo, a pornografia, a vulgarização dos temas, e isso é muito a sociedade podando a gente. Então, mas então você tá falando isso, é igual a pornografia. Não tem nada a ver. Nossa, isso tem muito a visão do homem hétero, né? Sim. Inclusive, porque assim, a mulher, ela tá nesse processo, digamos assim, evoluindo em tudo isso, e aí a mulher, ela fica mais empoderada, a mulher, ela, né, fala mais sobre esses assuntos e tal. E aí, assim, é muito engraçado, não vamos generalizar aqui, né, mas eu acho que a grande maioria dos homens héteros é assim, nossa, que mulher moderna, que bacana e tal, né? Mas até o momento que você é minha amiga, né? Uhum. Agora, me relacionar com uma mulher assim, aí eles voltam ainda na mulher que talvez... Gente, eu vejo muito isso, assim, eu me assusto, né? Do quanto uma mulher é interessante por tudo isso, mas ao mesmo tempo ela passa a ser desinteressante porque ela... Como parceria. E a gente leva até uns apelidos, né? Tipo, olha lá, raposa. Já ouviu falar dessa raposa? Raposa, cara. Raposa. Essa aí é só pra passar um tempo. Porque essa aí não vai ser uma... Não serve pra casar essa aí. Não serve pra casar. Isso é tão antiquado, né? É tão antiquado. 2023, né? Exatamente. Exatamente. Então... E você, Marcinha? Conta pra gente. Eu vejo também avanços e vejo com atenção alguns comportamentos, né? Então, avanços, porque, para mim, eu entendo que as mulheres elas já foram, em outra época, empoderadas sexualmente e que isso assustou o patriarcado, né? Que isso fez com que os homens se sentissem melindrados. Então, foram cada vez cortando aí isso da vida das mulheres, né? O prazer da vida das mulheres. Então, ainda hoje, eu vejo os homens com medo de mulheres empoderadas sexualmente, que é isso que a Ká trouxe, né? Tem esses estigmas ainda, a mulher que é para passar um tempo, a mulher que é para casar, para constituir família, né? Mas tem muito mais além do que isso. O homem, quando ele se depara com uma mulher empoderada sexualmente, ele automaticamente, num reflexo de espelho, ele se sente atacado, ele se sente numa competição. E aí eu vejo muito assim, eu falo muito para as mulheres, né, para dizerem a velocidade que gostam, o que não gostam, né,
E daí, não vamos falar sobre isso, o homem na hora, né, da relação sexual e tal. Então, vejo o avanço, sim. E aí, quais comportamentos que me chamam a atenção? Estou vendo as mulheres aí cada vez, né, buscando mais a sexualidade, o empoderamento, buscando, indo, né, dando o primeiro passo para o sexo. Mas eu vejo algumas deturpações que tiveram, né? E aí eu quero trazer aquela música do Soca Fofo. Porque assim. Canta um pedaço. Eu não sei cantar, mas virou esse termo. Procura no Google. Justamente, foi o que eu fiz, procurar no Google, ver a letra. Corta, né? um pouquinho do texto. E aí, o que eu tenho visto, né, dos comportamentos? As mulheres querendo um sexo mais pegado, mais violento. E há alguns anos atrás, não, tinha a crítica desse homem, do batistaca, né, outros termos aí que a gente ouvia. E daí isso vem muito do Tantra. O sexo, ele, quanto mais rápido, quanto mais forte, ele vai dessensibilizando tanto vagina quanto pênis, né? Cada vez vai precisar ser mais forte, ser mais rápido. Então, o soca fofo, agora que é pejorativo, na verdade é o que é mais saudável para a vagina e para o pênis, né? Pensando nas duas pessoas, nos dois gêneros. O soca fofo de cafofo, assim, uma coisa confortável. É de ser um sexo mais lentinho, mais devagar, né? Processou. E agora... Entendi. Agora tá o soca fofo é pejorativo, né? Querem intensidade, o batistaca voltou a ser, né? Se que antes não era o legal. Sim. Gente, né? Volta pro soca fofo, vamos repensar nisso, porque em termos de saúde mesmo, íntima, masculina e feminina, o soca forte não é saudável. E acho que até de conexão, né? Claro, como é que você vai se conectar, olhar nos olhos da pessoa, sentir, né? Estar no teu corpo, estar conectada com as tuas sensações, sentir tudo que está acontecendo ali, cheirar, lamber, tocar, né? O Tantra, ele vem trazer muitos sentidos, né? Para tudo na vida, pro comer, pro trabalhar, né? E Eu vou fazer uma analogia sexo aqui, também. Comida, né? Você pega um prato de comida e você enfia tudo. Aham. Tipo, você não sente nada, né? Exato. Não sente nada, exatamente. Então, assim, né? Vamos comer fofo também. Aham. Vamos fazer Comer tudo com fofo. consciência, né? Vamos Exato. comer Estar ali, consciente, o né? estar em todas as atividades com consciência, né? Inclusive no sexo. E assim, né? Você não precisa estar apaixonado, né? Que daí eu acho que tem essa tendência também de então soca fofo, então eu estou envolvido, estou apaixonado. Não, você pode ter um sexo casual, mas você tá ali, você tá ali presente 100%, sentindo aquela pessoa. Você tá ali, você decidiu fazer isso, então esteja ali 100%, né? Sim, pode ser casual e vocês entendem que, inclusive, assim, esse lance do sexo rápido, intenso, forte, é inclusive uma forma de não querer se conectar. A pessoa a estar se defendendo, né? E, não assim, estar se entregando. Parece uma defesa, mas na verdade a pessoa não tá também curtindo, né? Não. E uma outra coisa que eu ia falar, né, que a gente, eu acho que por isso que a Gi trouxe uma questão, né, de que é importante a gente se autoconhecer. Saber mesmo se tocar, se conhecer, pra saber como a gente sente prazer e onde a gente sente prazer. Sim. Né? Por isso, e você trouxe também da pornografia, né? Pornografia não é a realidade. E se a gente for se basear nisso, aí que a gente não vai sentir prazer mesmo, aí que a gente não vai saber, né, como a gente gosta mais, pra daí a gente, com o parceiro que a gente vai se relacionar, a gente ir se encaixando nesse sentido, né? Acho que isso é super importante. Eu abordo bastante essa questão da pornografia mesmo, né? Isso que eu trouxe do soca fofo, né, e do soca forte, tem a ver com a pornografia. Todo mundo, mulheres e homens, estão impregnados de pornografia. Todo mundo, né?
E a pornografia, se você for ver lá, né, as atrizes pornô, o tanto de violência que acontece com elas, questão de entorpecimento, né, de usar o entorpecimento não só de não sentir aqui anestesia, usar entorpecentes para fazer os filmes pornôs, né? E a pornografia tá muito ligada com as disfunções sexuais também, né? Porque se você tá desconectado do seu corpo, tá cada vez tendo que fazer mais forte, mais rápido, isso vai trazendo aí as inúmeras disfunções sexuais, principalmente para os homens, né? Disfunções eréteis estão aí nessa listinha. Vira uma competição, né? A pornografia, ela é olhada, ela é ensinada, na verdade. E aí vai puxar o que vocês falaram sobre como conversar sobre isso. A pornografia é incentivada para os homens. Isso é uma loucura, assim, é surreal. E eles crescem com isso como um parâmetro de relação sexual. Isso não é verdade. E quando a mulher tem acesso a isso, que costuma ser um pouco mais tarde, ela acaba automaticamente se comparando. Mas eu não faço isso. Eu não consigo fazer dessa forma. Ou a Isso minha não me dá genitália prazer. não Eu é tinha isso, assim. Eu assistia os filmes pornô. Nossa, mas Como que consegue? Isso me dá prazer, assim, eu sempre tive essa sensação. E até eu me vi em um dado, olha eu abrindo as coisas aqui, né? Mãe, não assista essas coisas. Mãe, assista sim, sua filha. Faz. Filho, sua mamãe também. Não, mas tem um dado que eu vi uma vez de que mulheres costumam assistir mais, quando elas vão pra pornografia, elas se identificam mais, mesmo não sendo lésbicas, com pornografias de lésbicas, né? De mulheres se relacionando com outras mulheres. E eu me identifico com isso, assim, né? Eu me lembro que pra mim, na época que eu consumi, já cheguei a olhar, era muito mais atrativo, mesmo eu não sendo homossexual. Por quê? Porque era mais próximo da realidade. Aquilo era mais real do que ver o jeito que o homem comia a mulher. Eu falava, gente, eu não quero dessa forma, entendeu? Por isso que eu acho que é prejudicial, porque aí você achando assim, nossa, mas será que eu tenho que fazer isso? Eu não faço isso. Você acaba se anulando, porque como é um padrão, você precisa fazer aquilo, senão ele não vai gostar de você. Tem mulher que acaba entrando nessa pira, né? Sim. E você aprende daquela forma. Então, não é no se tocar, no se conhecer, saber o que dá prazer. Aprendi que aquilo é o que dá prazer. Então, eu vou replicar aquilo. E não me dá prazer, começar E por agora? você, né? Começa pelos outros. E aí entra... Olha como tudo faz um link. Porque quando o homem aprendeu também daquela forma e se depara com uma mulher que tem autoconhecimento e sabe que aquilo não satisfaz, o que assusta? Ele saber que ele não sabe. É muito louco. Porque ele olha e fala, como assim o que eu... Nossa, todo mundo me elogiava, todo mundo me elogiava. E daí agora você vem aqui e fala que não é assim que você gosta? Isso assusta. Mas isso assusta porque a construção da base foi errada. Então não era pra ele ter aprendido daquele jeito, era pra ele ter chegado... Eu sou o homem, você é a mulher. E eu chego pra você e eu falo, como você gosta? Que é a pergunta que... Nossa. Ai, como que eu vou responder isso? Ia ficar emocionada. Agora que Posso você chorar? tem o autoconhecimento, mas quando você não tem, você trava, falando, não sei. Aí você se deixa ser conduzida, às vezes de uma forma que você nem gosta, que você nem quer. E aí entra todos essas outras questões que a gente estava conversando. Sim, total. E apesar do pornô lésbico ser mais próximo, né, de como é mais saudável e de como as mulheres, né, gostam, ainda assim ele é pornô, ele é pornografia. Sim. E ainda assim, porque você não se conecta ao teu corpo, né? A maioria das pessoas precisam para se excitar, para formar uma imagem, lembrar de alguma história, de alguma coisa, né? E não algo natural do seu corpo. E não porque a relação tá legal, e não porque o seu corpo tá com vontade, né? Então, a pornografia, mesmo a lésbica, ainda assim,
eu tenho ressalvas. Esse negócio é se conhecer. Se conhecer, se tocar, né? Quanto mais a gente se toca, mais a libido é despertada, menos se toca, a libido vai ali, né? E quando você sabe as partes do seu corpo que... Entendendo que o corpo inteiro é sexual, todas as nossas células, a gente pode ter orgasmo em cada uma das nossas células, né? Existe orgasmo... Como assim, cada uma das nossas células? Hoje o Fabrício vai ter uma aula. Olha, no Tantra, a gente entende que existe o orgasmo genital, né? E daí, falando em orgasmo genital, nós temos várias zonas erógenas. Existe orgasmo energético, existe orgasmo de corpo e nós podemos ter os 3 orgasmos juntos, que seria um hiperorgasmo, né? Quando você tem orgasmo sonhando, é energético? O que é? Ou é tudo? É tudo ao mesmo tempo? Tem que ver, cada orgasmo. O energético, a gente começa a fazer uma sente... consulta, né? Para de gravar que a gente vai... O energético, a gente sente uma energia subindo mesmo pela nossa coluna, pelos nossos chakras, né? O corporal são tremores, são espasmos, né? E aí você pode ter um orgasmo no abraço. Eu já tive orgasmos assim, de costas pra pessoa, em público, né? No festival. Avançado, isso é o avançado. Estamos louco, caminhando gente, para pratiquem, isso. Pratiquem. E o genital é o genital, né? As zonas erógenas. E pode acontecer tudo isso junto. Márcia, mas maluco. Esse exemplo que você deu do orgasmo corporal, você tem que estar muito aberto para isso, né? Acho que você tem uma evolução de conhecimento de você mesma para poder estar aberta para sentir isso, né? Porque não sei se é tão fácil assim. Tem algum tipo de exercício pra gente chegar lá? Tem exercícios, dá para desenvolver, todo mundo pode desenvolver o orgasmo de corpo, o orgasmo energético também, né? O energético está muito relacionado também à respiração. E, claro, a abertura, porque de início é esquisito, de início é estranho, né? E a gente tem a tendência a controlar as nossas emoções, a não querer que as pessoas percebam. Então, imagina num sexo casual, né? Como a Karina falou agora há pouco, você começar a tremer, você começar a ter espasmos, né? Então, você tem que estar bem empoderada de si mesmo para, assim... É isso, E é importante falar disso mesmo, assim, que todo mundo pode, né? Porque às vezes mulheres que vão estar assistindo, ouvindo a gente aqui, podem se sentir até inferiores ou não se sentirem capazes, né? Mas é tudo uma questão de desenvolvimento mesmo, de estudo, né? De se autoconhecer. Então, sim, todo mundo é capaz disso, né? Eu não sei não sei a opinião da Gi. A minha opinião é que não existe mulher, assim... Não existe, é uma palavra muito forte, mas se existe mulheres anorgásmicas, é uma condição muito rara. Porque nós temos um órgão chamado clitóris, que é extremamente potente, né? Por exemplo, a cabeça do pênis, ele tem em torno de 4.500 terminações nervosas. O clitóris, muito menorzinho, de 8 a 9 mil terminações nervosas, né? Na verdade, ele é extremamente sensível. Se bem explorado. Não, se acharem, né? Se encontrado, não é nem bem explorado, se encontrado. Então, eu só considero que essa mulher, ela vai ser anorgásmica se ela não tiver o clitóris. Ou uma denervação, né? Sim. Mas mesmo com... Nós temos 4 nervos envolvidos no orgasmo, né? 2, eles passam pela nossa coluna, né? Passam ali pela medula. E 2 não. Então, mesmo pessoas acidentadas, com tetraplegia, é possível resgatar pelos 2 nervos que não são via coluna, e daí por uma via aferente, é possível resgatar o orgasmo. Interessante isso, muito legal. E aí a gente falou aqui sobre mães, né? A gente tava brincando, né? Até eu com a minha Mães mãe. gozam.
Mães fazem sexo. Ai, graças a Deus, né, gente? E aí tem um dado que a gente trouxe aqui da revista TPM, que é uma revista que eu amo, inclusive. Eu era assinante na adolescência dessa revista. Que fala que 71% das leitoras, elas fizeram ali uma pesquisa com as leitoras, né? E 71% nunca conversaram com suas filhas sobre prazer. Era sobre, né? Fizeram com mães e aí falaram, olha, nunca conversei com a minha filha sobre prazer. E quase sempre o prazer realmente é associado à culpa, vergonha, né? É algo errado. Nossa, não podemos falar disso porque, né? Enfim, eu queria que vocês, pensando que tem muitas mães que assistem a gente também, né? Além de mulheres, mas tem mães e também estou aqui representando isso. Que dicas que vocês dão para as mães que estão nos ouvindo para terem essas conversas de forma mais leve? Não só com filhas, né? Mas com filhos também, talvez mais importante ainda, né? Eu que sou mãe de menino aqui. Que dicas que vocês dão para abordar isso de uma forma mais leve? Eu acho não, tenho certeza que o primeiro passo é se conhecer, né? É muito desafiador você conseguir chegar com tranquilidade, principalmente ali falando de uma criança ou um adolescente, e conversar sobre isso se você não tem segurança do que você está falando. Então, eu vou falar que ela tem um buraquinho que sai o xixi, um buraquinho que vai sair a menstruação em algum momento. Mas eu nem sei onde ficam esses buraquinhos. É uma coisa tão básica, assim, que às vezes, quando a gente fala sobre isso, todo mundo fala, ai, que exagero. Mas, gente, tivemos aí há poucos anos no Big Brother não sei se posso falar, uma participante que usou o absorvente interno numa prova do líder pra, se ela fizesse xixi, nossa, é verdade, né? não escorresse. E isso não é uma pessoa que não tem informação, que não tem estudo, que nem essas pessoas poderiam não ter esse tipo de informação, mas é uma ignorância no mais puro da palavra mesmo, de você se desconhecer. A anatomia física é o teu corpo. Então, como você vai transmitir isso para uma outra pessoa? E que tem que ser de uma maneira tranquila para isso não gerar um trauma. E as pacientes sempre perguntam, como eu vou falar? Ai, mas a minha filha é muito pequena, ou o meu filho é muito pequeno, como eu abordo isso? Primeiro ponto, a criança e o adolescente, ele vai trazer a demanda, se o ambiente estiver confortável para ele falar sobre isso, ele vai saber que ele não vai ser reprimido. Segundo ponto eles só vão trazer o que for necessário para o entendimento dele naquele momento. Se a criança ou adolescente trouxe sobre mãe, na hora da penetração, na hora da relação sexual, opa, calma aí que tem alguma coisa errada, essa criança ou esse adolescente está tendo acesso a uma pornografia, ou viu alguém fazendo alguma coisa. Então é um sinal de alerta. E essa é a parte importante. Por que a gente insiste tanto em educação sexual? Precisamos de educação sexual nas casas, nas escolas, em todos os lugares possíveis. A educação sexual hoje sempre, ela previne abuso sexual na infância e na adolescência. Olha, não é sobre ensinar a fazer sexo, não é sobre dar informação para uma idade que não tem capacidade cognitiva de entender aquilo. Cada idade vai trazer uma demanda e a informação é básica. Que é esse negocinho aqui? Que às vezes as meninas falam, tem uma bolinha aqui na minha periquita. Primeiro, eu já sou contra esses nomezinhos. É vulva e vagina. Porque a gente se sente ofendida em falar isso. Ai, nossa, vulva e vagina. Ai, não pode falar assim. Por quê? Se é o nome. As pessoas já não sabem diferenciar vulva e vagina, né? Exato. Porque aí tudo é periquita. Tudo é pepeca. Não, vamos usar os nomes. A criança, se você falar braço, ela vai entender que é braço. Se você falar vulva, ela vai entender que é vulva. Aí que tá a hipersexualização, tá na cabeça do adulto, não tá na da criança. E aí você ensina já o correto e ela vai falar, tem uma bolinha aqui na minha vulva. O que é isso? E você vai dar a informação correta. Isso é
uma parte do seu corpo sensível, o nome é clitóris e você tem que tomar cuidado pra não machucar. Você não precisa Ponto. sexualizar, né? É a informação que a criança precisava. Ela não vai querer mais. É aquilo. Então eu acho que é assim, ir dosando, dando conforme a necessidade, principalmente ter esse autodesenvolvimento pra você conseguir ter o emocional de chegar ali e não surtar e falar, tira a mão daí. Que é isso que todo mundo foi ensinado. Então, é o autocontrole, a autorregulação, nós como adultos, para conseguir passar de uma maneira tranquila sem chocar a E criança. essa questão da ignorância tem aquele ditado que o óbvio precisa ser dito, né? E ele é muito real, Sempre. porque às vezes é muito óbvio pra gente, mas pra outra pessoa não é. E eu me lembro muito uma história que me marcou, assim, demais. Foi uma vez, minha amiga é formada em psicologia, e aí tem os momentos lá no final que você vai atendendo comunidade, né? As comunidades ali perto da faculdade, enfim. E aí chegou uma mulher pra ser atendida ali, ter uma consulta ali com ela, como psicóloga. E essa mulher tinha mais ou menos uns 40 anos e já tinha acho que 4 gestações, já tinha tido 4 gestações e estava esperando o 5º filho. E aí essa mulher chegou e falou assim, eu não sei mais o que fazer, porque eu me cuido, eu uso anticoncepcional e eu engravido. E aí só sei que foi desenrolando ali, né, delicadamente sobre o assunto para entender o que estava acontecendo, e ela descobriu que aquela mulher, ela não tomava anticoncepcional de via oral, ela colocava na vagina. Então assim, você pensa, não, é óbvio. Não é óbvio. E aí que tá a importância da educação sexual. O quanto a gente tem que falar algumas coisas muito óbvias mesmo, independente de classe, de gênero, de qualquer coisa a gente precisa falar. Então, isso sempre me marcou, assim, ficou muito... Caraca, que história. Eu fiquei chocada quando minha amiga contou, assim, né, que ela falou, a gente precisa realmente falar sobre essas coisas, porque... E além da educação sexual, que sim, previne abuso, né? E além de informar, né? E antes eu quero contar, um dia eu dando aula, dando o curso de pompoarismo para uma amiga, lá na Bahia, e tava ela e a filhinha dela de 5 anos. E eu com protótipo de vulva, né? E ali falando com a minha amiga, a criança brincando, de repente a criança veio até a gente... Parou do meu lado, olhou o protótipo, falou, tia, isso aqui é uma pepeca? Eu falei, sim, é uma pepeca. Você dá aula sobre pepeca? E eles são demais, Eu falei, sim, a tia dá aula sobre pepeca, né? Mas por quê? Eu falei, porque a tia ensina que ninguém pode tocar na nossa pepeca além da mamãe na hora de ir no banheiro, né? E tal. Dela, é. Então, assim, é sobre isso. A educação sexual, ela é adequada conforme a capacidade cognitiva da criança, né? Então, é de extrema necessidade nas escolas. E no pompoarismo, é uma coisa que eu foco muito a questão da anatomia, que é isso, para as pessoas entenderem, saberem cada parte que tem ali na sua vulva, né? Olharem e identificar aquilo que eu mostrei nos slides. Acha aí agora, né? É uma das coisas. Não achou? Quer que eu vá aí com você e te mostre? Né? Uma das coisas. Super didático, né? Super didático. E além da educação sexual, está incluído também, né? Deveria estar incluído também a educação menstrual. Sim. Porque, beleza, né? Nas escolas até falam sobre menstruação. Mas a menstruação, eu acho que as pessoas não têm ainda a ideia do quanto está relacionado com uma sexualidade saudável. Muitas mulheres que têm nojo da menstruação, né? Não só mulheres. Homens também. Esses dias eu ouvi alguém falando assim, lembrei. Não, ela é educadinha, ela esconde o papel do sangue menstrual, né? E falando sobre a filha. E daí eu falei, mas por quê? Quando você corta o dedo, você esconde?
o papel ou Sem algo que vergonha. você limpou do seu sangue, né? Então a menstruação, e foi bem legal, né? Teve um paciente e teve um amigo com quem eu conversei recentemente sobre isso, baixaram os aplicativos menstrual para acompanhar a menstruação da filha, né? E também da companheira, que eu acho isso super importante também, né? O homem estar participando do ciclo menstrual da companheira. E menstruação com sexualidade saudável está super interligado. Se você tem nojo do sangue que sai do seu corpo, do seu corpo não, da sua vagina. Se você tem medo dos fluidos, né? Do muco cervical que sai da sua vagina, do cheiro, né? Fica usando sabonete ali para um cheiro de rosas para lavar. Inclusive, existe, você já viu no mercado algum sabonete íntimo masculino com cheiro de qualquer coisa que seja? Não, é só sobre a vagina, né? E a vulva. Então, tá tudo muito interligado. Menstruação com sexualidade. A gente E a gente precisa cresce com ter... isso. Tanto que quando a gente eu principalmente mais nova, hoje não, né? Pelo amor de Deus. Mas Sim. mais nova, assim, quando você tá tendo uma relação e você tá menstruada, você tem Um evento. um evento, né? Assim, de eu preciso falar que eu estou menstruada, ou como vai reagir, né? Hoje pra mim, Talvez hoje não, talvez hoje eu não vou falar que não, porque senão vai ver. hoje pra mim é fetiche, assim, se eu falo tô menstruada, o cara, tudo bem? Nossa, maravilhoso, né? Não ligo, né? Já virou fetiche. Mas a gente foi criado com isso, assim, desse tabu da menstruação também, né? De meu Deus do céu. Ou então, me emendar a pílula ali, né? Também, tipo, não vou menstruar porque eu vou ter uma relação e eu não quero estar menstruada. Nossa, quantas Sim. vezes. Se pudesse voltar no tempo, né? Eu queria ser adolescente com a cabeça que eu tenho hoje. Sim. Isso ia ser muito bom. Nossa, gente. Qual superpoder você quer? Isso. Ia ser maravilhoso. Nossa. Isso me vem, né? Isso é tanto um tabu e visto de forma tão pejorativa que quando, por exemplo, a gente quer se impor um pouco mais, principalmente no mundo corporativo, né? Agora indo um pouco mais para o mundo do trabalho. Se a gente se impõe um pouco mais ou se a gente demonstra algum tipo de irritação, tá de TPM, tá de TPM, então por isso, nem liga pra ela hoje, vamos voltar aqui, porque ela não vai conseguir tomar nenhuma decisão hoje porque ela tá de TPM. Então, assim, no mundo do trabalho a gente ainda sofre isso também, né? Porque tudo tá relacionado à situação íntima da mulher, no fim das contas, né? E a não aceitação que a mulher passa por esses ciclos, né? Existem mulheres que elas ficam incapacitadas de frequentar o ambiente de trabalho ou qualquer convívio social durante o período menstrual. Isso, sim, é algo que precisa ser cuidado, porque se isso está acontecendo, né, a gente tem que investigar, talvez uma endometriose, alguma outra alteração, mas isso deveria ser respeitado. Essa é uma obrigação, a gente não tem que se justificar. Hoje estou menstruada. Não. Eu não lembro quais países que já aderiram a isso. A mulher não ter a obrigatoriedade de trabalhar no período menstrual. Porque é um período de baixa energia. Na verdade, o nosso sistema aí, capitalista e pensando em nível global mesmo, por mais que nem todos os países sejam capitalistas. Mas a economia é global, né? De produtividade, Tá tudo bem, a gente isso. produz muito mais nos outros dias, né? Exato. Pois é. Qual é a competição que eu não estou entendendo? Você me fez lembrar de um livro da Rafa Brits. A Rafa Brits, que já é atriz, né? E acabou de ter o segundo filho. Ela escreveu um livro que se chama Síndrome da Impostora. Um livro fácil de ler, muito gostoso, onde ela já foi do mundo corporativo, né? Ela conta tudo isso. Ela explica essas fases. E que no mundo do trabalho você não pode se cobrar tanto, exatamente por isso. Porque quando você está no período menstrual, você está num período muito de baixa, né? E introspecção, tem a questão dos hormônios. E ela fala isso no livro de uma forma muito legal, assim, de você realmente não se cobrar tanto quando você está nesse período. Por exemplo, se você tem que defender uma ideia ou fazer uma apresentação. Quando você está na semana menstrual, talvez não seja uma boa ideia você fazer isso, porque você não vai estar no seu período questão de hormonal, mais, né? de mais energia em que você pode realmente fazer isso. Então,
Eu achei muito interessante, vai muito com o que você disse, né? O período menstrual teria que ser respeitado. E né? menstruação também é autoconhecimento. Tudo volta no autoconhecimento, sim, tudo. porque cada mulher tem um ciclo diferente, né? Uhum. E eu, às vezes, vou me perceber, talvez, tem as fases, né? Que se fala a fase da menina, a fase da donzela, enfim. Tem gente que vai se ver mais com uma libido mais alta em uma determinada fase, mas cada uma vai ser de um jeito diferente. E a gente tem que se perceber, nossa, nessa fase aqui eu fico mais introspectiva. Quando eu tô menstruada, tem gente que gosta, inclusive, de ter relações quando tá menstruada, tem outras pessoas que não gostam. Libido lá em cima. Então, mas vai de mulher pra mulher, né? Nossa, que Marisa, né? De mulher pra mulher. Então, Marisa. Ó, fazendo merchan. né? Paga aí, manda um patrocínio. Mas é isso também, tudo a gente volta no autoconhecimento, não tem regra, né? Quando a gente fala de corpo, quando a gente fala de hormônio, seja o que for, é muito pessoal, né? A gente tem que se compreender. E a gente pode potencializar o que a gente tem de melhor, né? O que a gente tem de melhor. Né? Claro. Eu acho que é esse o objetivo. E aí também não adianta só nós estarmos aqui discutindo isso, sendo que hoje a gente sabe que o ambiente corporativo tem uma predominância masculina gigantesca, e aí se a gente não consegue resgatar isso no masculino, é muito desafiador a gente ficar o tempo todo enfrentando algo que a gente não consegue mudar. Então, a criação, você, por exemplo, que é mãe de um menino, a importância de colocar isso como educação, olha, você não... A tua forma hormonal de acontecer não é a mesma de uma mulher, então você precisa respeitar isso. Isso não é demérito. E entender, compreender, estudar também, né? Não Exato. É porque não é mulher que não tem que estudar ali sobre a mulher. Claro, tantas coisas a gente tem que se adequar para o ambiente corporativo, por exemplo. Sendo mulher, por que os homens não precisam adequar o ambiente para as mulheres também? Isso é educação, só que daí entra toda aquela outra questão da estrutura machista que a nossa sociedade tem, por mais que as pessoas falam, não, isso não existe nessa empresa. Quando você começa a olhar esses detalhes, quantas mulheres pediram afastamento ou um dia de descanso durante um período desse? Quantas que pediram foram bem aceitos esses pedidos? Como que tá essa relação? É entendido por essas pessoas a importância que isso não é um descaso com o teu trabalho, ou que, se eu quis postergar essa apresentação para um outro período porque eu não estava bem, isso não é porque eu sou incompetente, é porque talvez eu me desempenhe melhor nesse outro período. Então, transformar essa educação dos homens que estão vindo aí como crianças e adolescentes meninos, para que a gente possa futuramente ter uma tranquilidade. Claro que a gente tenta levar esse assunto para os adultos, mas como a gente sabe que o adulto tem essa resistência à mudança, é muito mais fácil a gente já ir ali na base reformulando tudo isso para crescer uma sociedade mais saudável, mais igualitária aí sim, mais compreensiva, e aí a gente conseguir transformar. Aumentando também o espaço da mulher no mercado de trabalho, isso tende a diminuir também, né? E a gente trabalha numa empresa hoje que tem muito mais mulher do que homem, né? Inclusive líderes, tem mais líderes mulheres do que homem. Então, assim, isso também acaba mudando muito, né? Sim. Muda muita história. Mas meninas, a Gigi ali já tava fazendo sinal. Vamos fazer uma parte 2. Gente, esse assunto olha, tem bastante tema aí, tem bastante coisa. A gente tem uma finaleira aqui que a gente chama de Vamos Galera Mulheres, né? Que a gente sempre pede para que as nossas convidadas deem dicas práticas mesmo, aquela dica assim de... Cara, hoje, a pessoa tá ouvindo a gente agora, ela vai desligar esse podcast e ela vai falar, cara, eu já vou fazer isso aqui. O que vocês dão de dicas para essas mulheres para mudar esses tabus, para se conhecerem? Quais são as dicas de vocês? Vamos começar com você, Marcinha. Bom, o primeiro é se olhar. Pegar o espelhinho, né? Existe aqueles espelhos com ampliadores, né? Com zoom, porque no homem tudo é para fora. Né? Na mulher é pra dentro ou é pequenininho.
com as diferenças de anatomia, mas se for pensar no homem, né, é menor em proporção, mas não de potência, é muito melhor. Então, olhar, conversar com a sua vulva, conversar com as suas mamas, conversar com o seu corpo, né? Ouvir se aquela parte tem alguma coisa para dizer. Parece meio doido, não é, né? Vem da forma de pensamento, é uma parte sua mesmo. Então, ficar íntima da tua parte íntima, né? Você até falou de pepeca e tal. Eu chamo a minha de vulva, vagina, mas eu tenho um apelidinho que eu gosto, que é minha menina. São os meus meninos e a minha menina, né? Então, eu converso ali com a minha menina, se eu vejo alguma diferença. No banho, super importante, só com água, todos os dias você introduzir o teu dedo dentro da sua vagina, circundar o teu colo do útero, você vai sentir ali, o colo do útero ele muda de posição conforme o nosso ciclo, né? Quando a gente vai menstruar ele abaixa, nos outros períodos ele tá mais alto. Isso de circundar, você faz uma limpeza ali do muco, eu não gosto dessa palavra limpeza, né? Sim, como se fosse algo sujo. Como se fosse algo sujo. Mas você faz ali uma averiguação de como tá o seu muco. Inclusive, isso é uma prática que você vai vendo como tá o teu ciclo. Isso para as mulheres que não tomam anticoncepcional, mas as mulheres que tomam também podem fazer essa averiguação, né? Porque você também consegue descobrir ali se você tá com uma cândida, se tem alguma alteração, né? E se tocar, gente. Não existe certo nem errado quando a gente se toca. Existe o seu corpo. As vulvas são muito diferentes, extremamente diferentes. Então se toca para saber o jeito que você gosta, como você gosta, a velocidade, a pressão, tudo isso, né? Uma última dica, começou aqui falando sobre o vibrador, né? Eu sou super a favor dos toys. Vibradores, a gente tem que tomar um certo cuidadinho, né? Porque nenhuma boca, nenhuma mão e nenhuma outra vulva para mulheres homoafetivas ou nenhum pênis para mulheres heteroafetivas faz o que um vibrador faz. Infelizmente. Tá? E então, assim, vibrador é com parcimônia. Eu falo, gente, no máximo 3 vezes na semana. Mão, todos os dias, todas as horas, quantas vezes quiser. Essas são as minhas dicas. Nossa, minhas dicas. E você, Gi? Já que vou agora extravasar um pouquinho para outro lado, já que o individual, a Marcinha já finalizou. Cuidado também com a pressão dos vibradores, porque isso é falando fisioterapeuticamente, é uma forma que a gente usa de dessensibilizar. Exato. Quando tá muito... quando a mulher sente dor, a gente usa o bullet como um dessensibilizador. Então, se você coloca ele no teu clitóris com muita pressão, com estímulos muito constantes, dias muito repetidos, você vai dessensibilizar. E daí, qual é o problema? Para tua parceria conseguir atingir aquele estímulo vai ser muito difícil. Então, esse ponto é bem importante. Gente, você tem que fazer uma versão workshop. Sim, a gente pode trazer vários. Cada uma traz os seus brinquedinhos. Eu tenho algum. Pra gente ir falando. E falam os prós e os contras de cada como fazer um, e como não fazer. né? Porque não é só assim usar. No Instagram lá, se tem parte 2 ou não, pra ver quanto que a mulherada faz. Sim. E aí, quando a gente fala também da parceria, eu acho que dicas importantes. Por mais que a gente se sinta no começo, quando a gente tá desenvolvendo essas técnicas, a gente se sente. Vem aquele pensamentinho, ai, por que eu tô fazendo isso? Ai, que bobeira, ai, não. A gente se sabota mesmo no início do autoconhecimento. Então, ignorar realmente esse pensamento, se tocar, se conhecer e treinar isso na relação sexual também. Treinar essa conexão maior. Não é porque é um sexo casual, eu não posso ser fofinha, eu não posso gostar. Não tem nada a ver. A gente pode ser educada, a gente pode. Todos podem ter essa reciprocidade. Não precisa estar namorando, apaixonada. Não, somos seres humanos. Então, a gente tem que se tratar com respeito, pelo amor de Deus. É o mínimo.
E aí, na relação sexual, começar a exercitar isso. Descobri que tal ponto lá no meu autoconhecimento individual, tal ponto foi legal. Externaliza isso, pede, não tenha medo. Confie na parceria que você escolheu. Se você escolheu aquela parceria para um momento tão íntimo, no mínimo... Ou reveja as suas parcerias e as suas escolhas. Exato. Né? Se vocês... Se for pra qualquer um, pega o vibrador. Aí Vamos sim, lá. aí ele é o aval. O aval. Mas se você não consegue ter essa abertura pra falar, ou a parceria tá errada, ou você tem que ultrapassar essa barreira. E aí, se conhecendo, já tendo o norte, você vai conseguir passar isso. E acho que a última dica, comecem a trazer a relação sexual mais pra percepção, pro sentimento. Não tenham medo do sentir. A gente relaciona o sentimento com o estar apaixonado. Se você está tendo uma relação sexual e você pelo menos não está apaixonado pela sensação que o teu corpo está te proporcionando, tá tudo errado. Volte 3 casas e veja o que você está fazendo. Mas isso, sinta, tenha relação para sentir você, sentir o outro. Essa conexão, essa troca que a gente fala de energia é algo que transcende mesmo o corpo físico. Eu, como fisioterapeuta, a gente é muito corpo, anatomia, mas a gente precisa abrir a nossa cabeça para entender que o ato sexual, ele precisa te envolver, ele precisa envolver o outro, porque aí é nesse momento que você vai começar um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, o que eu vou fazer, o que não vou fazer, como que... Você se sente conectado com aquilo que está acontecendo. Então, o falar e o sentir, acho que nesse momento, depois dessa primeira etapa que a Marcinha falou, vai juntar tudo. E assim, antes da gente fazer o brinde final aqui para finalizar, e a Gigi marca a gente, só acho que é bem importante trazer um ponto que vocês deram dicas, talvez assim, talvez algumas mulheres que estejam nos assistindo agora falam, cara, eu não consigo. Né? A gente já tem esse contato com o vibrador, a gente, né, tem essa naturalidade, digamos assim, de se olhar pra gente, tranquilo, olhar, colocar no espelho ali, beleza. Mas tem muitas mulheres que vão falar assim, cara, eu não consigo olhar, colocar um espelho, não, Deus o livre, jamais. Para essas mulheres, assim, que de alguma forma se sentiram, né, com certo receio, uma insegurança, o que vocês falam para elas, assim, para procurar uma ajuda de um profissional, né? Acredito que seja isso, né, meninas? Com certeza. Procura tá ajuda bem, profissional. Né? Tá tudo bem. Claro, né? A gente tem que tirar esse tabu em cima das dificuldades, né? da pessoa se envergonhar de expressar suas dificuldades, né? Seu desconhecimento, enfim, né? Nós temos duas profissionais aqui, temos inclusive, duas profissionais, né? aqui, Maravilhosas. Sim. Que pelo que a gente falou aqui um pouquinho, já deu para ver que a gente alinha bastante os pensamentos, né? E só frisar que, assim, o prazer, ele é individual. A gente tem a tendência de, aquele boy é sensacional porque eu senti isso. Não, gente, o seu corpo sentiu isso. A gente é né? sensacional. Aquela mina faz... Não. É o seu corpo. Então, por isso que é importante o autoconhecimento. Porque, beleza, quando você conhece, qualquer parceria, você vai saber dar os limites, né? Isso aí. E vai saber direcionar. O prazer é o teu corpo, não foi ninguém que te deu, é teu. Eu acho que essa parte, para quem não se sente confortável, procura um profissional. Vem, porque provavelmente quando você não se sente nem um pouco confortável, a base do conhecimento anatômico, de entender como funciona, a parte mais densa mesmo, assim, de estudo sobre o corpo, tá um pouco em haver. Então a gente consegue ensinar tudo isso, ir explicando, incentivando as práticas de uma maneira que a pessoa também não se sinta agredida por aquilo. E entender que hoje nós estamos aqui falando sobre isso, mas nós passamos por um processo de autoconhecimento e muitas pessoas já chegaram foi do dia pra noite, né? E falaram pra você, faça tal coisa, e você não conseguiu fazer. Então, quanto mais a gente fala e se expõe a essas informações, mais pro nosso inconsciente isso fica normal. Mas cada um vai
caminhar numa velocidade. E não é só escutar o que eu estou falando e colocar em prática. É você conseguir sentir isso. Essa libertação de tipo, ai, tá bom. Agora o meu corpo entendeu. É aquela conexão corpo e mente. Agora eu entendi, agora eu senti isso. E isso é individual. Cada um é no seu tempo, na sua velocidade. Não tem como empurrar isso goela abaixo. Porque isso seria mais uma violência para a sexualidade da mulher, para o autoconhecimento. Então fica tranquila, não deixe de ter contato com esses temas, de refletir sobre isso. Porque, eu tô tendo esse bloqueio, mas por que esse bloqueio está acontecendo? O problema não é a tua vulva. O problema, às vezes, foi a forma como você foi criado, os ensinamentos que você recebeu sobre isso, ou uma relação que você teve que não foi legal, um relacionamento abusivo. Então, o bloqueio, ele existe, mas o motivo pelo bloqueio existir não é a vulva, é muito mais profundo. Então, a autorreflexão sobre isso também vai ajudar a destravar e, no seu tempo, conseguir evoluir. Meninas, eu amei. E pelo rosto da cara aqui também, eu já não preciso nem conversar com ela, que ela também amou, né? Foi maravilhosa essa conversa. Se toparem, a gente faz uma parte 2 aqui, quem sabe. Mas a gente sempre termina o nosso episódio fazendo um brinde, né? A tudo que a gente falou. Então, queria perguntar pra vocês aí que brinde vocês fazem, né? Aí, ó. Coloca mais água aqui pra mim. Foi tão interessante aqui, né? Brindar tem que ter, né? Enquanto isso, queria que vocês pensassem assim, depois de tudo que a gente conversou, posso pôr mais? Não, pra mim tá suficiente, vai. Ah, capaz. É capaz. Te conheço. Mais um pouquinho. Acho que eu preciso só de um... Vou pegar água vai. pra você. Enquanto isso, vocês vão pensando assim, o que vocês gostariam de brindar hoje, né? Depois de tudo que a gente conversou, os tabus que a gente desmistificou aqui, o que vocês gostariam de brindar? Difícil escolher um, né? Mas vamos lá. Difícil, porque olha, foi pano pra manga hoje. Sim. Eu, como psi, brindo pelo autoconhecimento, né? É ele em todas as áreas da nossa vida que vai permitir que a gente ultrapasse qualquer barreira, que a gente enfrente qualquer obstáculo, né? Autoconhecimento. Eu brindando com água hoje. Vou explicar um pouquinho sobre isso, porque é esse movimento que a gente está fazendo. O meu brinde hoje é com água, porque eu estou numa fase de autoconhecimento, de entender e de autorreflexão. Meu brinde é pela liberdade feminina e a autorreflexão. Por quê? Eu sempre não tenho nada contra a bebida alcoólica, muito pelo contrário. Não vou te deixar mentir. Mas hoje eu tenho refletido quanto isso pra mim faz sentido. Que é a mesma trajetória que eu tive com a sexualidade. O quanto faz sentido eu beber? Eu realmente quero ou só porque eu estou num ambiente que as pessoas estão bebendo, eu estou bebendo? Isso pra tudo, assim, a gente começa a ampliar esses... Quanto eu tô fazendo isso pelos outros também, né? Exato. Eu tô fazendo isso porque eu quero sentar aqui e tomar um vinho. Se eu quiser, tá tudo bem, eu vou tomar. Mas o que eu tenho visto é que muitas vezes isso não é meu, é do outro. Então por que eu tô fazendo? Essa autorreflexão que a gente perde no dia a dia, de deixar a vida levar a gente e escolher pela gente, hoje é algo que eu tenho tomado muito cuidado. E dentro desse tema tão importante que a gente trouxe, eu acho que isso é uma ótima reflexão, porque o quanto a gente permite que os outros, as parcerias que a gente escolhe, façam as escolhas pela gente. Então autoconhecimento, autorreflexão e liberdade feminina. É isso? Nossa, Olha, esse brinde maravilhoso.